Esperar um pouquinho para voltar, né? Bom, gente, então vamos lá. Peraí só um pouquinho que tem gente perguntando se acabou a aula. Bom, então quais são as vantagens, né, dessa microdiluição em caldo? Vocês viram que ela é bem mais complexa do que os testes que a gente já viu até agora, né? Então, ela é quantitativa, né? Ela gera um valor de concentração inibitória mínima. Ele é muito bom porque a gente gasta pouco reagente comparado com as técnicas anteriores, né? Que eram feitas para determinação de C. Eu não vou comentar elas com vocês porque elas não são utilizadas, tá bom? Tem placas que podem ser compradas prontas, mas elas são muito caras, certo? Ou então você pode produzir, né? Então, como desvantagem, eles colocam a inflexibilidade na escolha dos antimicrobianos a serem testados quando se utilizam nas placas pré-fabricadas, né? E no caso é o custo de cada placa. Então, quando você compra a placa já com medicamento, é muito caro, mas quando você faz, já tem um preço diminuído, né? Então, assim, uma desvantagem que a gente pode colocar aqui, né, que não está no slide, é a preparação do técnico para fazer o teste. Bom, aqui mostrando para vocês, né? Então, esse teste aqui ele fez invertido, né? Então, aqui o controle de crescimento. E aqui tem a maior concentração e da direita para a esquerda a menor, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, vamos avaliar aqui o B, né? Então, aqui nessa concentração, vamos supor que ela é 100, por exemplo. Então, na concentração de 100 não cresceu, na de 50 não cresceu, na de 25 não cresceu, né? Na de 12,5 não cresceu. Já na de 6,25, tá vendo que tem um precipitadinho no fundo, né? Então, a gente pode considerar que a concentração inibitória mínima é 6,25. Aqui, né, indiscutivelmente, teve muito crescimento microbiano. Tranquilo, né, a leitura, né, gente? Sim, preparo que é difícil, né? Preparo é complicado. Gente, quando eu fazia mestrado, eu fazia 30 plaquinhas dessas por dia. Era tão divertido. Agora eu vou começar a fazer também. Eu gostava mesmo. E agora eu vou começar fazendo doutorado. Acho que mês que vem eu vou começar a fazer. Bom, métodos automatizados, né? Então, esses métodos automatizados, eles já são realidade de laboratórios muito grandes ou então de hospitais muito grandes, certo? Então, isso daqui é a minoria observada, né, dos testes, né? E esses métodos automatizados, eles são muito rápidos, certo? Então, em menos de 24 horas, eles já te dão tanto a identificação da bactéria, quanto o perfil de suscetibilidade. Então, é muito bom, só que é muito caro, né? Extremamente caro.
comparando com microdiluição em caldo, microdiluição em caldo fica muito barato perto destes testes. Então, eles fazem não só a identificação automatizada, quanto também a determinação da suscetibilidade, né, da suscetibilidade ou da resistência a fármacos antimicrobianos. Né? Então, como vantagem, né, a gente tem maior rapidez na emissão de resultados, padronização intra e interlaboratorial, né? E a disponibilidade de programas computacionais é muito interessante. Você coloca lá, né? Ele já te joga no sistema e já te dá, por exemplo, 99,9% de C. Escherichia coli, certo? Aí você identificou, pronto, é Escherichia coli. Agora vamos fazer o teste de suscetibilidade. Aí ele já coloca, né? E aí ele já te joga os pontos de cortes de concentração inibitória mínima. Então, por isso que fala-se que ele é um teste semi-quantitativo, porque ele não é igual na microdiluição em caldo, que eu testo 10, 8, né? De 8 a 10 concentrações diferentes do fármaco. Ele testa de 2 a 4, que são os pontos de corte para saber se ele é sensível ou ele é resistente. Por isso que falam que ele é semi-quantitativo, porque ele avalia menos concentrações do que a microdiluição em caldo. Bom, vamos ver esse videozinho aqui, mostrando como que o Vitek é. Agora vocês vão ver a riqueza. Que droga, gente. Toda vez eu aperto o botão errado. Olha só, esse daqui é o Vitek, tá, gente? É o da bioMérieux. Ele é o mais utilizado, porque já está há mais tempo no mercado, mas tem outros, de outras marcas. Mas esse é o Vitek. Ele é uma caixinha, né? Eu não sei o preço certinho de um equipamento desse, mas ele deve ser mais do que 100 mil reais, com certeza. E o caro mesmo não é o Vitek, né? O caro é o cartãozinho que você compra para fazer cada análise. Isso é o mais caro, né? Então, só mostrando rapidinho como que é. Foi? Foi. Esses são os cartãozinhos, ó, gente. Esse cinzinha é para avaliar a atividade, o antibiograma, e o cinza é o antibiograma e o azul é para identificação da gênero e espécie. Então, tá vendo? Esse daqui tem as cepas de micro-organismos, né? Aqui ele mostrando o catálogozinho, mostrando os materiais que são necessários. A solução, né, para ocorrer a análise. Um dispenser, né? Suave. Esse é um espectrofotômetrozinho para determinar a densidade ótica, né, da concentração que vai ser colocada. Micropipetas, ponteiras. Um vórtex para misturar os tubos. E as fitinhas, né? Os cartãozinhos. Pipeta de Pasteur. Luva. Esse é o dispenser que coloca lá dentro do equipamento, né? Vem junto com o equipamento.
Esse medidor de espectrofotômetro, eu acho que também vem com equipamento. Isso daqui é o máximo, eu queria um desse para mim. Tá vendo que todos têm leitura em código de barra, né, gente? Porque ele vai dar o resultado automatizado no software dele. Então, tá vendo esses buraquinhos aqui, ó? É esses buraquinhos lá que vai te dar os resultados, tanto de suscetibilidade quanto de identificação. Então, ele está preparando o inóculo, né? Tirou o cartãozinho e colocou no dispenser. Numerou. Colocou a solução de injeção, né? Pegou um pouquinho da bactéria, olha que lindo esse Streptococcus pneumoniae. Pegou um pouquinho. Misturou lá para fazer o inóculo, né? Vai passar no Vortex agora para misturar a solução. E vai ver a densidade ótica aí. Esse é um espectrofotômetro, né? Para ver a concentração de micro-organismos, para ver se está de acordo, né? Tem que saber sobre Mediu no espectrofotômetro, né? Agora ele vai simplesmente colocar lá no cartãozinho. Ele está repetindo, né, os passos, né? Porque ele vai fazer mais de uma análise pela cepa, né? E pronto. E aí agora, vocês estão vendo que ele colocou o canudinho do cartão no inóculo que ele preparou, né? Ai, será que ele vai mostrar de novo fazer o inóculo? Não, não vai. Então, o azulzinho é de identificação e o cinzinho é de avaliação da atividade do fármaco, né? Aí agora ele vai colocar dentro do equipamento.
E aí, o que o equipamento vai fazer? Ele vai chupar aquele micro-organismo e jogar dentro desses pocinhos, né? Aí esses pocinhos aqui é que tem as concentrações diferentes do medicamento que a gente quer avaliar. Aí vocês estão vendo que é tudo por código de barra, né? Tudo bem organizadinho. Pegando de novo uma colônia. Tá vendo que ele pega as colônias mais puras, né? Para ter homogeneidade de resultado. Aí, novamente, ele vai passar no vórtex. Novamente, ele vai fazer a leitura no espectrofotômetro. Fez a diluição de novo, né? E agora, finalmente, ele vai colocar no equipamento. Ué, acabou. Ele não mostra colocando no equipamento. Mas aí ele coloca, deixa eu colocar aqui no começo para vocês. Aqui, ó. Ele coloca nessa parte aqui, ó. Certo? Aí nessa parte aqui, ele chupa aquele líquidozinho, né? Aí ele aperta aqui, aí quando dá OK aqui, ele tira dessa parte de cima e vai para a parte de baixo, né? Quando ele coloca aquele dispenser aqui de baixo, ele faz a análise espectrofotométrica. E aí ele já dá a leitura, né? Tanto da atividade antimicrobiana quanto da identificação do patógeno, dependendo do cartão que você selecionou. Bom, gente, e só para finalizar, né? Falando de algumas bactérias multiresistentes que são importantes, né? Bom, como eu falei para vocês, né, a cepa de bactérias mais importantes são as Staphylococcus aureus resistentes, né, a meticilina e oxacilina, que são os famosos MRSA, né? E geralmente ela pode ser adquirida em hospitais, mas hoje a gente já sabe que pelo menos 20%, né, ou aproximadamente, né, pode chegar até 20% da população comunitária com esse tipo de infecção. Né? E essas cepas são detectadas por testes de disco de difusão, né, através da avaliação por cefoxitina ou oxacilina.
geralmente, né, é melhor identificado por cefoxetina, porque ela induz mais o gene de resistência, que a gente chama o gene de MECA, certo? Que é o gene que tem a indução dessa resistência. Quando a cepa é resistente à oxacilina, pode-se afirmar que ela é resistente a todos os beta-lactâmicos, né? Com exceção das cefalosporinas, que é a ceftaroline e a ceftobioprole. Deve-se realizar o teste de resistência à vancomicina, né? Que é o último medicamento que pode ser utilizado a esse tipo de cepas. E se ele for resistente à vancomicina, não tem mais o que fazer, não tem mais tratamento, né? Certo? Então, essas cepas são muito importantes. De todas, eu posso dizer para vocês que essa cepa é a mais importante quanto a perfil epidemiológico. Algumas cepas de enterobactérias, né, como a gente já conversou, principalmente Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, mas aí tem outras também, como a Klebsiella oxytoca e a Enterobacter e Proteus. Elas produzem as ISBL. O que são as ISBLs, né? São as beta-lactamases de espectro estendido, né? E além disso, né, elas têm uma resistência, quando ela tem esse tipo de gene, né, esse ISBL, elas são resistentes a quase todos, na verdade, a todos os beta-lactâmicos, né? E elas estão presentes em plasmídios. Vocês lembram que são plasmídios? Que são aqueles genes circulares externos ao nucleoide, né? Que contém genes não resistentes, e esses genes transmitem com uma facilidade muito grande através da transformação, conjugação ou transdução, que são as formas de troca de material genético de uma bactéria para outra. Então, se tem esse gene, né, a disseminação ela é muito facilitada em qualquer ambiente que essa bactéria está. Então, estes são presentes em plasmídios, que facilita a disseminação e conferem resistências a vários antibióticos beta-lactâmicos de amplo espectro, né? Então, olha só, inclui cefalosporinas de terceira e quarta geração e também os monobactâmicos, como o azetrionam, a cefotaxima e a ceftazidima. E a identificação desses ISBL é feita por meio de teste de disco de difusão, usando algumas cefalosporinas de amplo espectro, né, e o monobactâmico, que é o azetrionam. Os resultados são comparados com pontos de corte, zonas de inibição estabelecidas pelo CLSI, e as cepas ISBL são confirmadas quando elas são resistentes a todas as penicilinas, cefalosporinas e azetrionam. Vocês verem o tanto que esse gene de resistência, né, ele gera uma boa sobrevivência da bactéria frente a esses medicamentos, né? Então é amplo espectro realmente. Bom, e por último, né? Os antibióticos carbapenêmicos são uma opção de tratamento, né, para as bactérias produtoras de SBL, porém existem algumas cepas que também carregam plasmídios que produzem enzimas que quebram os carbapenêmicos, que são as carbapenemases, né, e conferem resistência aos carbapenêmicos, por exemplo, né, o doripenem, ertapenem, imepenem e moropenem. E o que dificulta as opções de tratamento. Eu acho que vocês já ouviram falar das famosas KPCs, não é? O principal exemplo é o KPC, também conhecido como superbactéria, que se confere a uma bactéria epidêmica multiresistente, né, de Klebsiella pneumoniae, que produz essa enzima carbapenemase. Porém, já foram relatados outras enterobactérias produtoras, por exemplo, a Escherichia coli e Pseudomonas. A transmissão da KPC é restrita ao ambiente hospitalar, podendo causar pneumonia, bacteremia, infecções urinárias inferidas, e tudo isso pode progredir para uma sepse. Muitas vezes levando ao óbito o indivíduo porque não tem tratamento, né, gente?
Acho que o último tratamento é aquelas polimixinas, certo? Quando ocorre uma infecção hospitalar causada por enterobactéria, devem ser realizados testes de suscetibilidade, né? Aos antibióticos ertapenem, imipenem e meropenem, que são os carbapenêmicos, né? Para a triagem de cepas produtoras de carbapenemase. Em caso de suspeita, os testes confirmatórios devem ser feitos por outros métodos, como, por exemplo, né, o PCR, que é um teste muito eficaz para determinação de resistência. E essa resistência ela é determinada pelo material genético, ver se ele tem gene de produção de resistência. Algumas cepas de Pseudomonas aeruginosa são classificadas também como metalo-beta-lactamases, né? E elas causam infecções nosocomiais graves, já que são resistentes ao principal antibiótico usado no tratamento desse patógeno, que também são os carbapenêmicos, né? Mas são sensíveis ao azetonam, que é o monobactâmico, né? E utilizam-se ao teste de antibiograma também para sua identificação, né? E também para a presença desse MBL. Bom, então, gente, vocês estão vendo que essas cepas resistentes, elas são muito comuns e eu tenho vários mecanismos genéticos que induzem isso, né? E a produção do antibiograma vai nos auxiliar tanto como a observação de circulação de cepas resistentes, como a escolha do melhor tratamento. Bom, gente, alguma dúvida? Tranquilo? Então, seguinte, olha só. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício. E aí, a gente corrige posteriormente, pode ser? Eu acho que eu posso dar para vocês meia horinha, pode ser? Agora são 9h50. A gente volta 10h20, pode ser? E aí, 10h20. Na plataforma, é? Isso, na plataforma. Só tem um capítulo aberto lá e é este capítulo, tá bom? E aí, a gente volta 10h20 e em 10 minutinhos a gente fecha a aula. Como eu não dei intervalo, a gente pode terminar às 10h30 hoje. Pode ser? Ok. Certo? Então, faz o exercício lá e a gente volta para corrigir às 10h20, tá bom?